para cursos. Venha conhecer a ampla loja da Secal a partir do dia 26 de setembro, às 10 horas. Na Avenida Alberto Lamego, 960, Parque, Califórnia. Secal Loja. Seu talento, nossa inspiração. Siga @secal.loja e fique por dentro. Muito bem, são 8 horas e 44 minutos em Campos. Já voltamos ao vivo aqui com o Folha no Ar, ao vivo pelo rádio 98,3, ao vivo também pela internet, pelos streamings aí pelo streaming, né? No Face, no YouTube, Instagram, daqui a pouco podcast, logo mais tem reprise também na Plena TV. Campos, que amanhece aí na sua bela e maravilhosa planície, ensolarada e com calor para hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essa onda de calor atinge Campos. Para hoje 32 graus de máxima, 21 de mínima. Agora faz 26 graus aqui no centro. Só abrir aspas aqui rapidinho. O Morales mandou uma mensagem agora, estou até vendo abrir, que vai haver uma campanha aí de vacinação dia D para cães, gatos, enfim, vai ser muito bacana. E ele está lembrando aqui que a promoção acontece aí neste próximo sábado agora, das 8 às 17 horas. Só ver aqui onde é que vai ser o local, no Centro de Controle de Zoonose, que promove aí o dia D de vacinação antirrábica, neste sábado agora, hein? Então fique atento para você levar aí o seu animalzinho de estimação, lá o seu pet, para vacinar. E voltamos ao vivo também no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, hoje com Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF, Hamilton Garcia, cientista político e professor também da UENF, conversando conosco hoje, agora com a chave virada já aí para o livro do Roberto, que é a Teoria Sistêmica da Desigualdade, e um seminário que vai acontecer, inclusive, claro, a Luiz já sabe, os professores também, mas os ouvintes, informar que no dia estaremos transmitindo esse seminário em nossas redes sociais aqui da Folha FM. E eu peço a você, Luiz, a gentileza então de abrir esse bloco. Na parceria da Folha com as universidades de Campos, né, e sobretudo a UENF, que transformou Campos, eu tive a sorte de testemunhar esse processo, embora novo, como mudou a realidade de Campos. O Roberto, eu acho que é uma das tantas provas vivas disso, né? Que orgulha a cidade, né? E orgulha a UENF. A gente vai estar transmitindo, e se você já está anunciado o seminário, é dia 27, às 16h15, no Mini Auditório do CCH, Centro de Ciências do Homem da UENF, no campus Leonel Brizola. E se você clicar ali no Folha 1, no anúncio do seminário, você joga no link em que ele vai ser transmitido, né? Tá lá, se você clicar em cima, o leitor ou ouvinte pode ir lá clicar, né? Vai ficar até 16h15 o anúncio lá disponível até o início do seminário. E Roberto, como você dizia, desculpa, Luiz, perdão, de peão para o mundo, graças à competência dele, mas ao UENF também. Eu acho que o
o exemplo do Roberto é o que melhor retrata como políticas públicas podem minorar a desigualdade, né? Muito mais que um discurso, né? É um exemplo empírico. Mas, enfim, Roberto, como é que foi a ideia do livro? E passo para o Hamilton, como é que foi a ideia de transformar o livro em seminário? Começo pelo Roberto. Bem, primeiro eu não poderia deixar de agradecer rápido, eu sei que a gente não tem muito tempo, né? Mas eu não posso deixar de agradecer a generosidade do Aloysio, da Folha, do Cláudio, né? Em não só trazer esse tema para a entrevista hoje, como transmitir o evento na semana que vem, né? É uma coisa realmente incrível, né? Não tem ninguém que faz isso, não é uma coisa que promete muita audiência, nós sabemos. Então, agradecer enfaticamente a sua generosidade e a generosidade do Hamilton, né? Hoje, meu colega, amigo, mais um dos professores que mais me inspirou e que mais me trouxe confiança de que eu podia seguir a trajetória que eu acabei seguindo. Então, a generosidade que o Hamilton tem em organizar esse seminário do modo como ele fez, não é de agora, né? É uma generosidade que eu já desfruto dela há uns 20 e poucos anos, né? Então, eu queria registrar isso. E a ideia do livro, ela surgiu, no fundo, a partir da minha tese de doutorado, que eu publiquei em alemão, em 2012. E eu pensei, inicialmente, em traduzir essa tese, porque foi o meu primeiro livro teórico sobre desigualdade. Mas, ao invés de fazer isso, eu comecei uma nova pesquisa, né, buscando o diálogo entre a proposta teórica que eu havia desenvolvido no meu doutorado, publicado na minha tese lá em Berlim, num livro que é esse aqui, que buscasse o diálogo com a sociologia e as pesquisas empíricas sobre desigualdades sociais no Brasil, né? Então, foi até algo muito mais interessante, do meu ponto de vista, ao invés de traduzir um livro já publicado, fazer um outro livro, né, que é o resultado de um trabalho dos últimos 3 anos, né, que eu faço, basicamente uma pesquisa teórica, que não é, obviamente, ficar elucubrando com base, né, em coisas que aparecem na sua cabeça, mas sim observando as pesquisas que colegas fazem sobre temas relativos à desigualdade, racismo, desigualdade de classe, tentando construir uma linguagem nova, científica, sobre como tratar a desigualdade de um modo mais unificado, né? A desigualdade é um tema presente nas ciências sociais há muito tempo, mas já há algumas décadas esse tema vem sofrendo uma enorme fragmentação, né? Justificável, porque as desigualdades são múltiplas, mas não me parece satisfatório simplesmente aceitar esse quadro de fragmentação. Me parece que existem coisas em comum entre todos os tipos de desigualdade, né? E a necessidade, portanto, que eu vi foi a de tentar construir uma perspectiva teórica que fosse capaz de unificar, né, analiticamente, diferentes fenômenos dispersos, né? Então, esse livro foi publicado esse ano, né, em julho, pelo Ateliê de Humanidades, né? Ele quem quiser comprar e tudo, ele está disponível na Amazon, em várias livrarias, né? Então, a ideia mesmo foi produzir um trabalho teórico em diálogo com a pesquisa empírica, né? Essa foi a ideia, né? Um trabalho de 3 anos, né, que envolve uma série de diálogos também com muitos colegas daqui de campus, como, por exemplo, o professor Marcos Abraão do IFE, fora de campus, fora do Brasil também. Então, esse foi mais ou menos o contexto do livro. Já é um tema que me ocupa, né, há também uns 15 anos da vida, né? Primeiro com pesquisas empíricas que eu fiz, né, sobre desigualdade, classe, trajetórias de vida, e então depois um esforço teórico, que é o livro. Hamilton. Bom, então, a ideia, o evento que a gente vai fazer na quarta-feira que vem, na verdade, a ideia é começar, o cartaz está falando lá 16h15, porque o pessoal ir chegando lá no mini auditório do CCH, mas a transmissão vai começar às 16h30, se tudo der certo, que a UENF, infelizmente, embora tenha sido projetada como uma universidade do terceiro milênio, inclusive o Darcy Ribeiro
os primeiros equipamentos que o Darcy Ribeiro botou lá na universidade foram todos da Apple, Macintosh. Ele queria uma universidade ponta, que estivesse na ponta da tecnologia informacional e educacional. Mas, infelizmente, nós não trilhamos esse caminho e a própria transmissão, tudo está sendo meio que improvisado pelos professores, pelos colegas, com apoio dos alunos também. Então, a ideia desse evento, desse debate, é o lançamento do livro do Roberto aqui em Campos, na UENF, que é a instituição onde ele trabalha, e quiçá isso não vai poder, eu acho que é a intenção do Roberto, e seria de muito grato também para a instituição, quiçá isso não possa se desdobrar depois num seminário mais alentado, mais adiante. Mas eu queria retomar a ideia de fazer esse debate, é exatamente o fato de que o Roberto se coloca diante do desafio teórico, o que não é uma coisa trivial, porque o desafio teórico te leva a uma imersão, né, a uma introjeção no processo de pesquisa que é muito menos, digamos, factível de produzir artigos em série, né? Então, isso é, hoje em dia, uma raridade, porque o nosso sistema de mérito acadêmico premia muita quantidade de artigos que você publica. E a ideia de organizar um livro sistematizando uma série de trabalhos já apresentados em artigo, inclusive, e também na tese dele, é um tipo de esforço intelectual que acaba produzindo o efeito colateral de publicar menos artigos, né? Então, portanto, o Roberto acaba dando uma contribuição importante para o debate teórico, embora meio que ao sacrifício do currículo dele, né, e do modo como a gente promove a meritocracia na universidade brasileira. Agora, tem uma outra contribuição importante também, porque ao fazer esse esforço, né, de unificação, concatenação do debate acadêmico sobre o tema, ele também abre a possibilidade da gente discutir o tema na universidade, que é um paradoxo que você vive na universidade brasileira hoje, nas ciências sociais, né, acho que um paradoxo maior ainda, que é o fato de que você tem muito pouco debate, né, sobre os grandes problemas nacionais. E o livro do Roberto nos coloca a possibilidade de debater um tema que é crucial, que pautou a Assembleia Anual da ONU e pauta a nossa política também há muitas décadas. E, como a gente já comentou no bloco anterior, muito mal enfrentado, né? Enfrentado superficialmente, muitas vezes demagogicamente. Então, isso tem uma implicação interna também, porque nos permite debater, a partir de várias perspectivas teóricas, um problema que é muito importante para o mundo e para o Brasil, rompendo esse paradoxo, né, de uma universidade que não debate. Porque quando a gente olha as iniciativas intelectuais da universidade, de modo geral, elas estão meio que em chave com os incentivos do nosso sistema meritocrático, que é de você fazer painéis com as pessoas que pensam igual e para afirmar aquilo que já é senso comum. Enquanto que o trabalho do Roberto não. O trabalho do Roberto me entusiasmou fazer esse debate, porque ele abre portas para discussão entre visões múltiplas sobre as causas do evento e para as suas soluções, inclusive portas para a própria sociedade, né? Eu acho que é por isso que o Aloysio nos convidou aqui para estar presente, para trazer esse tema para o grande público. Embora o livro seja um livro, digamos assim, robusto, né, e com uma linguagem que pode significar alguma dificuldade eventual para algum público, mas, de fato, é um livro que é possível ler, está muito bem escrito, e que nos coloca em condição de enfrentar esse debate dentro da universidade e também fora da universidade, com os fazedores de políticas públicas. Então, isso foi a motivação da gente organizar esse debate para lançar o livro dentro da lógica da aula inaugural, né, que a gente faz na universidade, geralmente na abertura do semestre, mas que dessa vez atrasou um pouco. E eu acredito que vai ser um passo muito importante para a gente melhorar a nossa interlocução interna dentro da universidade e também com a sociedade. E só para terminar, o exemplo da trajetória do Roberto é muito interessante para matizar o tema que ele traz a público nesse momento. Porque quando ele foi estudante na UENF, a propositura do nosso curso de Ciências Sociais, que, aliás, é o primeiro colocado no Brasil, não é porque tem a nota 5, é porque ele tem a nota 5 recebendo os estudantes que, no nível da pontuação do Enem, estão em torno de 500 pontos.
Enquanto que muitos outros cursos, a UERJ, o FRJ, Unicamp, USP, conseguem a nota 5, mas eles recebem alunos girando em torno de 600 pontos. E nós recebemos o aluno girando a 500 pontos e jogamos ele lá para o patamar das universidades que recebem alunos do Enem com 600 pontos, 700 pontos. Então, por isso que a gente é o primeiro lugar nacional. E o Roberto, eu acho que o resultado que o Roberto apresenta, o Fabrício, esse debate que a gente vai fazer na quarta-feira tem a participação do Roberto como palestrante, o debatedor vai ser o Fabrício Neves, que é o professor de Sociologia lá da UNB, também formado na UENF. Vai ter a participação especial também do professor Marcos Abraão e da professora Luciane Soares. O Marcos Abraão, também formado na UENF. E o que esses estudantes todos da UENF, que se tornaram professores de importância nas suas instituições, experimentaram ali no curso de Ciências Sociais, foi um curso que foi desafiante, que colocou o sarrafo do conhecimento e da formação universitária lá em cima, ao invés do que sugeria o senso comum sobre inclusão e combate à desigualdade, colocar o sarrafo lá embaixo, para facilitar a formação dos alunos, para equalizar e aumentar as oportunidades das pessoas se formarem. A nossa propositura no curso de Ciências Sociais era colocar o sarrafo lá em cima para que essa inclusão e essa equalização se desse em termos efetivamente competitivos e efetivamente capazes de mudar a realidade, não só de estudantes como o Roberto, mas de uma região como o Norte Fluminense e de um país periférico como o Brasil, que, aliás, é conhecido como a capital da síndrome do vira-lata, né? Então, é com muita satisfação, com muita alegria que eu promovo esse lançamento do Roberto, e acho que ele representa, e não só ele representa essa política bem-sucedida, de inclusão bem pensada, e não a política senso comum, como ele projeta, teoricamente, muitas boas possibilidades de a gente desenvolver esse tema no Brasil. São 8h59, estamos chegando ao final, vamos até 9h10, mais ou menos. 9 horas. 9 horas agora. Só vou registrar aqui. Pode ir? Sim, não, gostei da hora, boa. Só vou registrar aqui a manifestação do Thiago Miquelito. Não vou retornar ao tema UENF para registrar o programa democrático. E ele dá umas senta-pua aqui um pouco no Roberto e no Hamilton, mas não é nesse sentido, não. É que ele fala uma coisa sobre a repartição do Colégio Eleitoral da UENF, que eu concordo com ele. Fazer eleição dos Estados Unidos, como o sistema eleitoral influencia muito no resultado da eleição, né? Ele critica aqui, ele como servidor, o fato de que vocês, quando falaram da UENF, lógico que tem muito quando fala da UENF, como eu falei, dá uma série Netflix, né? Mas que não falaram dessa coisa do peso do colégio, que é 70 professor, 15 aluno e 15 servidor, não professor, né? Não corpo docente. Me parece, por exemplo, que o IFE, por exemplo, tem um sistema que vai ter eleição agora em novembro, me parece, em tese, um pouco mais democrático, é 50-25-25, né? Só para registrar a crítica do Thiago Miguelito, acho válida, né? Chama vocês de... É uma coisa que tem na UENF, os PhDs, né, e tal, que não falam disso. Mas, enfim, está registrada a crítica do Miguelito aqui, que eu concordo, enquanto analista eleitoral. Deixa eu só fazer uma observação sobre essa crítica, sem querer voltar ao tema, Aloysio, mas essa questão, porque democracia e meritocracia, elas têm que se combinar. E eu só chamaria a atenção do Miguelito para o fato de que a excelência do curso de graduação em Ciências Sociais, que projetou alunos e egressos como o Roberto, entre outros, não seria possível num ambiente de mais democracia e menos meritocracia. Porque, no final das contas, quando você eleva o sarrafo de um curso, você aumenta o desafio do estudante e muitas vezes, o jovem está mais propenso, nesse caso, a lutar pela diminuição da dificuldade do que pela resposta ao grau de dificuldade que vai lhe projetar no futuro. Essa é uma característica da juventude. Eu também fui aluno e era assim, né? Quer dizer, o bom professor é aquele professor que te deixa passar nas disciplinas de uma maneira mais suave do que aquele que te força a se elevar
e apreender o conhecimento propriamente dito. Então, eu faço essa reflexão. Democracia e meritocracia podem ser calibrados de várias maneiras, mas a calibragem dada ali pelo modelo do Darcy Ribeiro é porque tem esse desafio de incluir uma universidade de excelência numa região sem essa tradição. Então, aí, de fato, a meritocracia teve que, digamos assim, estabelecer uma certa ditadura do proletariado, digamos assim, né? Uma certa ditadura do conhecimento no seu, né, para se projetar e se afirmar numa região sem essa tradição, que não era a capital, né, que era o extremo norte do Rio de Janeiro. Antes de fazer a última pergunta, registrei aqui a crítica do Michelito, mas como eu disse, eu tive a sorte, porque eu sempre vi jornal, né? Como meu filho, depois de mim. Então, você acaba participando de coisas que você depois vai ter dimensão do que você está participando, quando você é muito novo. Mas Campos tinha uma tradição universitária, sim. Campos tinha Uniflu, quer dizer, Faculdade de Filosofia e Odontologia, né? Só para lembrar aqui, Odontologia, que é no governo Sérgio Mendes, em 95, lá atrás, quando o Trianon, que é uma coisa emblemática de Campos, começou a atrasar a obra, Capi eu estava presente, tive a sorte de estar presente, Capi, pela Faculdade de Odontologia, montou gota d'água no escrito do Trianon. E isso forçou o governo a concluir o Trianon, né? Mas mesmo quando o estava chegando a Campos. Sem contar a Faculdade de Medicina de Campos, né? que é uma tradição também. Então, em termos. Meritocracia, eu tenho alguns... Mas é questão pessoal, né? Algumas ressalvas à meritocracia. Mas eu vendo muito falar, defender a junção dela com a democracia, me lembrou muito uma frase do trompetista Wynton Marsalis, que é o único músico da história que tem um Grammy como músico erudito e como músico popular, de jazz e erudito. Ele gravou Beethoven, na partitura, sem improviso. E ele diz quando ganhou esse Grammy, não é Beethoven que vai baixar você, é você que tem que fazer um esforço para chegar a Beethoven, e quando você faz o esforço e chega a Beethoven, você olha tudo de cima e você agradece pelo esforço que você fez. Você compreende melhor. Então, é uma frase de um gênio da música, né, que eu acho que se aplica aí ao que o Milton falou. Mas, gente, o que esperar do livro traduzido em seminário e o que ele propõe de maneira prática nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, para diminuição de fato da desigualdade no Brasil para além do discurso. Começo agora pelo Hamilton. Olha, eu proponho a gente inverter agora e começar pelo Roberto, que agora o Roberto vai falar sobre o livro dele, então eu preciso da minha palavra ao Roberto, desculpe, Aloysio, aí eu vou querer secundar o Roberto. Perfeito. Roberto. Apesar de ser um livro teórico, ele tem um foco muito concreto em como diferentes sistemas sociais produzem, reproduzem ou transformam estruturas de desigualdade. E com isso eu me contraponho ao que eu identifico como um discurso difuso de estruturas de desigualdade. Por exemplo, o conceito de racismo e estrutural. Evidentemente, nós temos no Brasil racismo e estrutural. Né? O racismo mas isso só significa dizer que o racismo é um problema sociológico, que existem padrões de desigualdade racial. Mas quando você fala racismo estrutural como algo presente em toda a sociedade, você não identifica exatamente as causas, os mecanismos e as alavancas que possibilitam, por exemplo, as políticas públicas federais, estaduais e municipais para transformar, modificar estruturas de desigualdade, produzindo mais igualdade, em setores concretos da vida social, como educação, saúde, economia, segurança. Então, a minha ideia é uma proposta multidimensional das estruturas de desigualdade, onde a gente não fala mais em racismo no singular, mas no plural, onde a gente não fala mais em desigualdade de gênero no singular, mas no plural, porque a ideia é ver como concretamente organizações, como por exemplo uma universidade, uma empresa, o sistema de justiça, a polícia, produzem desigualdades.
né, e podendo reforçar outras desigualdades ou não. E como que, tendo o foco concreto nesses sistemas sociais, torna-se possível vislumbrar mecanismos de transformação a partir das políticas públicas, mas não apenas das políticas públicas. Por exemplo, as iniciativas de compliance de grandes corporações privadas que adotam processos internos de diminuição de formas de discriminação, por mais que possa ser soluções limitadas, mas elas são soluções reais. Enfim, a minha ideia é que não existe uma solução unificada para a questão da desigualdade, como vamos derrotar o racismo em geral, vamos derrotar o machismo em geral, né? Esse programa difuso de combate às desigualdades, ele não é um programa real, porque ele não aponta os mecanismos da transformação, né? Então, na minha concepção, é muito proveitoso para as políticas públicas municipais, por exemplo, identificar que tipo de escola, em que local produz igualdade ou desigualdade. Né? No mesmo município, as escolas não funcionam todas do mesmo jeito. Né? Os postos de saúde não funcionam todos do mesmo jeito. O mesmo a nível federal e estadual. É uma visão, eu digo, multidimensional e, ao mesmo tempo, multinível da desigualdade. Observar a desigualdade também na sua dimensão micro, não só macro, na sua dimensão intermediária, em organizações especialmente. E entender que desigualdades nunca é um processo que vem se alastrando passivamente e de modo inerte do passado. E desigualdades são o resultado de práticas sociais do presente, de decisões organizacionais, sobretudo, né, que podem ser modificadas. Né? Então, eu resumiria dizendo que a minha proposta é uma teoria antideterminista da desigualdade, que propõe olhar para situações concretas da vida social que produzem as desigualdades, mas que, ao mesmo tempo, também podem oferecer, a partir desse olhar concreto, mecanismos de transformação realistas, né? E incrementais. Né? Não acredito que as políticas públicas possam transformar a desigualdade de um modo revolucionário, numa epopeia igualitária, né, de curto prazo. Processos de diminuição de desigualdade são processos incrementais, né, de médio e longo prazo. Milton. Eu acho que é um livro, um pensamento que nos coloca, que critica não só uma visão determinista da desigualdade, como uma visão demagógica da desigualdade, né? Que leva a gente a falsas soluções, né? Que, no entanto, são muito populares e que se reproduzem e que têm um potencial político muito grande, né? Sem que você toque em nenhuma das dinâmicas efetivas de reprodução de desigualdade, né? Então, eu acho que o livro do Roberto traz esse desafio, porque a gente, por exemplo, no caso de educação, a gente está falando desde sempre na questão da educação, inclusive em termos incrementais, mas sem olhar com foco efetivo para as dificuldades, para as ações efetivas que você tem que tomar no âmbito da escola, por exemplo, para resolver o problema da dificuldade educacional no Brasil. O que se fala é a todos na escola, depois a inclusão dos excepcionais, depois escolas modelos, equipamento de escola com material de internet, mas tudo isso colocado como uma solução milagrosa que não foca no essencial, que é o modo como os professores estão capacitados e habilitados a enfrentar dentro de sala de aula o desafio da alfabetização, o desafio do conhecimento, com o suporte de orientação pedagógica e de direção efetivas, né? Então, muitas vezes, você promove uma série de políticas e de projetos dentro da política educacional, cujo impacto efetivo sobre a qualidade do ensino e a projeção do aluno, em termos do mercado de trabalho e em termos dos estudos posteriores, é próximo de zero. E como é que se explica isso? Exatamente pela falta de foco, pela falta de compromisso efetivo com o reconhecimento do problema, né? Se a gente olhar ainda na parte educacional, o modo como a educação pública no Brasil se esvaziou, em campos e em qualquer lugar do Brasil, foi
isso foi coincidente com o processo de avanço acelerado da urbanização, onde a escola pública, de repente, foi invadida pelas classes populares e os regimes tecnocráticos da época, em particular o regime militar, resolveu essa questão com abrir mais escola. Né? No caso do Rio de Janeiro, então, na época do Lacerda, você passou a ter 3 turnos. Né? Quer dizer, então, um enfrentamento do desafio que não levava em conta que aquele novo público que chegava na escola pública não tinha família letrada, né? Não tinha família com acesso a bens culturais, e que, portanto, a escola, aquela escola que só marginalmente atendia essas populações mais vulneráveis, tinha que se equipar pedagógica, material e politicamente para enfrentar o novo público que adentrava ela nos anos 70, né? Que, com uma série de deficiências culturais e de letramento, né? Na história familiar. Então, ao não fazer isso, a escola pública foi inchando, né? E a sua capacidade efetiva de formação de quadros foi declinando. Né? É um caso clássico de como a tecnocracia não consegue entender a complexidade dos processos sociais. E lamentavelmente, isso continua de outra maneira, embora agora sob a imagem da crítica à tecnocracia e com visões demagógicas sobre o combate à desigualdade. Muitas vezes, através de políticas que só agravam a desigualdade, como aprovação automática, né? Como mascaramento de resultados escolares, né? Porque isso não atrapalha a política de projetos educacionais e a política de escolas modelo. Né? Então, mais um dos paradoxos do Brasil. Né? Quer dizer, a tecnocracia... Então, entendemos que a tecnocracia não é o caminho para resolver os problemas complexos da sociedade brasileira, e agora a gente, no entanto, trocou a tecnocracia pela demagogia, e a gente tem uma maior resistência, e aí, veja bem, não estou falando que a demagogia é de esquerda, a demagogia é de esquerda, centro e direita. Todo mundo entra governo, sai governo, tenta faturar em cima do tema da desigualdade sem apresentar efetivamente diagnósticos e proposituras que sejam realmente capazes de reverter a reprodução da desigualdade. E o livro do Roberto abre um horizonte vastíssimo de conscientização sobre isso e também de possibilidades de respostas efetivas, né? Para que esse problema... Portanto, um livro a ser lido por acadêmicos e policy makers, né? Por todos aqueles que fazem políticas públicas, porque traz efetivamente o desafio de você sair do perfunctório, né? do superficial e entrar efetivamente na solução dos problemas, arregaçar a manga, ir para a microesfera e produzir novos resultados, o que dá muito trabalho e muito menos voto. Eis o problema. Menos voto é a palavrinha, aliás, é uma frasezinha complicada para a política. Meu caro professor Hamilton, vou começar com o senhor. Gostou do senhor aí? Os cabelos grisalhos aí fica meio complicado, né? Mas, ó, tem a juventude e a senilidade aqui para apresentar. Né? É verdade. Mas, Hamilton, você tem cabelo grisalho, mas você não pinta, não, né? Aí. Não, isso aqui são os ares de Atafona. Nem eu pinto também. E o que eu tenho de cabelo grisalho é por causa da besta de Atafona. Ah, sim, isso aí. A besta estaria mais ou menos na tonalidade do Roberto. Modéstia à parte. Quem não conhece a besta, é só ficar aí próximo às dunas aí, que vai conhecer. Rapaz, o duro, você quer? Eu vi carioca tirando dona de tafonense. É bom, mas, né? como eu sou interioriense de nascimento, então vai lá. Dá para perdoar. Bom, muito bom. Meu caro professor Hamilton, mais uma vez, obrigado então pela sua presença, muito bom. Dia 27 estaremos juntos aqui pelas redes sociais da Folha FM, tanto no YouTube, no Instagram, quanto também no Face. Então, nesses 3 canais aí estaremos juntos. Aqui o seminário acontece a partir de 4h30, né, e será transmitido também pelas redes sociais da Folha FM. Todo mundo que já segue aí pode acompanhar. E, naturalmente, também tem lá as redes sociais em que você fará a sua transmissão lá direto da UF. Hamilton, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista e participação sempre, como sempre, enriquecedora aqui dos nossos conhecimentos. Obrigado, amigo. Bom dia. Eu que agradeço o convite. A gente vai começar lá no
o mini auditório do CCH às 16h15, né, começar a abrir as portas e receber as pessoas, e a transmissão começa às 16h30. Agradecer o apoio de sempre da Folha FM, do Grupo Folha, né, que mostra o interesse, né, o compromisso efetivo do grupo com a discussão dos grandes temas locais e nacionais e internacionais, né? E, de fato, isso mostra que existe uma intelectualidade local, cosmopolita, existe uma tradição também universitária. Quando eu me referi à novidade da UENF, é porque não é que não havia antes universidades particulares e públicas aqui de importância, mas é que a UENF foi a primeira a catalisar esse sistema de promoção da pesquisa, ciência e extensão baseado em agências de financiamento, né? E isso faz toda a diferença no cenário da educação, porque não só você traz gente muito bem preparada, como traz recursos, né, para promover as atividades. E, de fato, a UENF foi digamos assim, essa diferença que antes só existia nos grandes centros urbanos e que o projeto do Darcy Ribeiro com o Leonel Brizola possibilitou implantar aqui e produzir esses vastos frutos aí que a gente está assistindo se desabrocharem aí na região. A Luísa já falou aqui por várias vezes a importância da Uniflu. Antes era a faculdade de Direito, né, de Campos, a faculdade de Sociologia, também a faculdade de Medicina. Tem uma história, tem uma tradição, não tenha dúvida, mas após o UENF, né, fica um novo rumo e que somou para todo mundo, evidentemente. E como recompensa do trabalho extra, vamos levar Beto para dar uma volta na besta aí, no próximo fim de semana. Combinado? Professor Hamilton, tá certo. Então, meu caro Roberto Dutra, todo sucesso do mundo para você, meu caro, e boa sorte também com esse livro. Vamos estar juntos novamente aqui nessa transmissão desse seminário. Obrigado por hoje e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Hamilton. Muito obrigado a Luísa pelo programa de hoje e pela transmissão também da próxima quarta-feira. É sempre um prazer enorme falar com vocês nessa manhã, mesmo quando a gente está meio cansado de virar a noite assim, como eu estou por causa da eleição na UENF. Mas obrigado mesmo e a gente se encontra em breve. Bom, então, amigo, obrigado. Aloysio, por hoje, muito obrigado, valeu. Amanhã seguiremos aqui com o nosso Folha no Ar e na quarta-feira que vem, confirmando todo mundo aqui junto com a retransmissão desse seminário a partir das 16h30. Obrigado, Aloysio, bom dia. Obrigado, Cláudio, obrigado, Beto, aí na técnica. Obrigado do ouvinte, do espectador. Muito obrigado aos nossos convidados. Eu acho que, como já falei, eu acho que o livro do Roberto, tentando traduzir, logicamente para o público universitário a priori, mas assim, também qualquer interessado pode comprar o livro. Como ele falou, está na Amazon. Que você ser fruto de... Eu não falei hora nenhuma que, assim, que a UENF... Eu participei da UENF no início, no projeto da BCTV, que não foi à frente. Eu pude testemunhar. O que eu quis dizer é que Campos tinha uma tradição já. Ela foi muito potencializada pela UENF, mas ela já existia. Partiu do zero, né? Inclusive, aquela época foi uma discussão acirrada. Na época. Eu pude presenciar isso também. Essa coisa do doutorado para professor, que os daqui não poderiam entrar, enfim, não vou rememorar a coisa lá dos anos 90, né? Mas eu participei disso. Mas acho que o Roberto, nessa tradução da sua própria trajetória enquanto cidadão e acadêmica, em proposição, uma sistematização no livro é algo... dá orgulho, né? Enquanto campista, enquanto alguém que participou desse processo todo, que vai dar nisso daí. E acho que Hamilton é muito sábio ao reconhecer isso, tanto sendo professor do Roberto, estimular e ecoar isso no seminário. Acho que é uma parceria, enfim, que deveria servir de exemplo, né? E vamos deixar aqui no final... Estamos 9h22, já vamos ver um esporro tremendo do Cristiano hoje.
Mas eu estou falando aqui com o Gilberto Gomes sobre outra coisa. E dei a ele, sei que ele estava engajado na campanha da Rosana, dei os parabéns, né, pela vitória da Rosana. E ele colocou uma coisa aqui, que eu vou deixar até aqui, porque a gente registrou o Miguelito aqui, e o Gilberto foi presidente do DCE da UENF, então, e estava engajado ali na campanha da Rosana. Ele deixa aqui uma mensagem que eu deixo aqui, não como uma provocação ao Hamilton e ao Roberto Hamilton, porque se engajaram na campanha do Carlão, embora tenham se engajado na campanha do Raul também na última eleição. Então, sempre uma coisa dinâmica, né? É bom registrar isso. É bom registrar. Mas ele coloca aqui, e eu vou ler para vocês, e fica não como provocação, tá? Política, mas como até um gancho para a gente pensar em analisar isso de maneira mais detida, talvez depois da eleição do IFE, e fazer uma comparação entre os sistemas eleitorais, até para tentar entender melhor o ano eleitoral que tem ano que vem. Acho que é interessante. Mas ele coloca aqui, o Gilberto Gomes, essa vitória da Rosana reforça em vários aspectos e entendimentos, esta vitória da Rosana reforça em vários aspectos entendimentos que veio pontuando há anos sobre a UENF e o atendimento de pautas históricas dos estudantes e servidores técnicos. Há uma contra-hegemonia crescente com relação ao corporativismo docente, que ainda impede a paridade nas eleições da UENF. Ainda assim, mesmo com um voto valendo muito menos, os estudantes e técnicos decidiram. Deixo aí as palavras do Gilberto para vocês. A gente não vai ter tempo para comentar elas, mas vamos deixar isso como uma ideia para, após a eleição do IFE, fazer uma comparação entre os dois sistemas, entre os resultados e como lições para as duas instituições e para a própria comunidade, para o próprio município de Campos, para a eleição a prefeito e vereador de 6 de outubro de 2024. Obrigado aos dois aí pela presença. Valeu, Aloysio. 9h25. A gente fecha por aqui o Folha no Ar, que estará de volta amanhã às 7 da manhã, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.